Bom, vocês pediram e aqui está. Fiz uma análise completa do método que o Peter Jordan usou para ele aprender inglês. E você vai ver se vale a pena ou não você replicar na sua jornada, no seu aprendizado de inglês. Ele falou que só não aprendeu inglês ainda quem não quer. E realmente, você tem acesso a muita informação hoje em dia, né? Você está assistindo esse vídeo aqui, tem acesso à internet. Se você tiver um tempinho para estudar, você está com a faca e o queijo na mão, aprenda. Outra coisa muito complementar é que quando você não souber de alguma coisa, você vai perguntando para as pessoas, né? Vai pesquisando. É o que você está fazendo aqui, né? Você está assistindo esse vídeo, você está correndo atrás, você está procurando como fazer, né? Você não está esperando que ninguém te ensine em inglês, você está correndo atrás. E outra coisa, ele fala que não importa se você tem sotaque do norte ou do sul do Brasil, e realmente uma limitação para algumas pessoas, tem gente que fica com isso na cabeça, né? Tipo, meu sotaque e tal, pra mim é mais difícil, e não tem dessa. Pessoas do mundo todo falam inglês, claro, você vai ter que mudar o seu jeito de falar, às vezes, em inglês, mas só que é parte do jogo, é algo que todo mundo passa, não é mais difícil pra você do que pros outros, tá bom? Sem mais delongas, então, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre a experiência dele. Segundo, o segredo. Isso aqui é o que todo mundo que fala inglês fluentemente ou qualquer outra língua passa por isso aqui. Se você já assistiu outros vídeos aqui do canal, você deve saber do que é, do que se trata isso aqui. Se você não sabe, não faz ideia do que seja, assista até lá para que faça sentido quando chegar lá no passo 2, tá? E por último a gente vai falar sobre a cereja do bolo, uma atividade complementar que ele sugere ali que vai te ajudar demais. Vamos lá. Ele aprendeu inglês de casa, e ele sugere que você também consegue aprender de casa. Como a gente falou agora há pouco, você tem acesso a muita informação, né? Você não precisa sair de casa para ter acesso a esse conhecimento, a esse aprendizado. Só que ele falou que não se tornou fluente em casa. Ele contou que só passou a ser fluente quando ele foi para os Estados Unidos. E aí surge a pergunta: Gabriel, eu preciso fazer o mesmo? Eu preciso ir para os Estados Unidos para me tornar fluente em inglês? A resposta é não. Só porque ele fez isso, eu preciso que você faça o mesmo. Tendo acesso a toda a informação que você tem hoje, a pessoas que você tem acesso hoje, mesmo sem sair de casa, você consegue ficar fluente antes de sair do Brasil, tá? Não é um problema ir pra fora, mas que você vá pra fora tendo já uma base do inglês, senão você passa muito perrengue e vai ser menos proveitoso. E ele comenta que indo pros Estados Unidos, tava tudo em inglês, né? Pessoas falando inglês e tudo mais. Ele falou que nem a Netflix tinha legenda em português, então nem se ele quisesse, ele conseguia consumir coisas em português. Isso foi bom, essa imersão. E é algo que você pode fazer daqui do Brasil, né? Você pode criar uma imersão ali, tá envolto de coisas somente em inglês. Daí ele responde uma pergunta que muitas pessoas fazem pra ele, que é se elas devem ir aos Estados Unidos sem falar inglês. A resposta dele foi a seguinte: você vai aprender porque você é obrigado, né? Você está envolto ali de inglês. E o que eu acho disso? Bom, já falei agora há pouco, você precisa ter uma base, né? Senão você não aproveita tanto. Porém, não é uma regra isso aqui. Tem muita gente que mora nos Estados Unidos ou qualquer outro país aí que não consegue falar a língua do lugar, por mais que esteja ali anos, né? Eu conheço pessoas estrangeiras que moram no Brasil, não conseguem falar um português. Então, tem alguns outros fatores. Não é só estar, não é uma mágica. Tipo, cheguei lá no outro país, pronto, aprendi o idioma. Não, você precisa ainda se dedicar, precisa correr atrás, precisa ter interesse, tá? Contando rapidamente uma experiência de um aluno, o Thiago, ele falou que tem um amigo dele que morou na Austrália por 2 anos e voltou. E aí ele pensou, bom, meu amigo voltou, né? Eu tô estudando inglês por aqui, deixa eu conversar com ele um pouquinho em inglês. E pra surpresa dele, o amigo não falava muito inglês, depois de 2 anos na Austrália. E o Thiago, aqui no Brasil, tava tendo mais contato com o inglês do que um amigo dele. O amigo dele lá tava morando com um brasileiro, tava trabalhando numa empresa que é brasileira lá, tal, e tava consumindo até filmes dublados, coisas assim, programas de TV, tudo em português. Então ele não teve a imersão que ele precisava, ele desperdiçou aquele tempo, né, que ele poderia estar sendo mais exposto ao inglês. E esse meu aluno, o Thiago, no Brasil, conseguiu trazer mais inglês para ele do que o aluno que já estava lá. Então, não é uma regra, tá? Não é só estar no país, você ainda tem que correr atrás. O Peter também falou que ele não é fluente nativo, e eu só queria diferenciar uma coisa da outra aqui, sem pegar no pé do Peter, é claro, mas tem muita gente que tem essa ideia na cabeça de que nunca vai falar como um nativo. E tudo bem se a pessoa não falar como um nativo. E lembre-se que nativo significa que a pessoa nasceu. É isso que a palavra nativo significa.
nasceu naquele lugar. Ou seja, não é um nível de inglês. Nativo não é um nível de inglês. Então você não precisa ter isso como meta. Ah, vou me tornar nativo. Não. Você já nasceu. Você não vai nascer de novo, né, no outro país. Ser fluente, sim. É uma meta de longo prazo, porém, é uma meta que faz mais sentido do que querer ser como o nativo. E tem muitos nativos também que falam muito mal, não dá pra entender, e são desmanzelados. Bom, tem até um shorts que eu gravei aqui no canal, vou deixar aqui na descrição, se você quiser assistir. Eu resumo bem essa parte aí. Ele comenta também uma dificuldade que ele teve. Ele falou que você, em outro país, você se depara com situações locais ali que usam um vocabulário diferente, né? Ele foi pra lá com um vocabulário apenas de programação, ele entendia de site, coisa assim. Aí o pessoal ia falar de outra coisa, de coisas do dia a dia, sabe? Tipo, fazer um pedido no restaurante, coisa assim. Ele não sabia muito, então ele teve que correr atrás. A minha sugestão, para você evitar que isso aconteça com você, é aprender as palavras mais frequentes. Né? Você quer ganhar tempo, você quer aprender o que é mais importante primeiro. Então, prioriza as palavras mais frequentes. Pega aquelas palavras mais usadas, você acha na internet com facilidade ali, quais são as 1000 palavras mais usadas no inglês, que elas já representam aí grande parte do dia a dia do falante de inglês. Então você não precisa expandir muito, não precisa de ter um número tão grande de palavras para você conseguir falar, e sim saber as palavras corretas. Agora, se você aprofunda em algum assunto, beleza, quero falar de programação, quero falar de religião, aí o vocabulário vai se afunilando, né? Você precisa entender palavras sobre aquele assunto específico. Mas para falar de coisas gerais, não precisa de muita coisa. Ele comenta também, não sou nenhum professor de inglês. Então o que ele está falando aqui não é um método, não é um curso que ele promove, nem nada. É apenas a experiência dele. Ele comentou que consegue se virar perfeitamente. Falou que conversa fácil, se vira. E é isso que muita gente tem como objetivo, que é resolver problemas em inglês. É isso que a gente quer, né? A gente quer conversar com alguém, conseguir contar uma história, ou responder perguntas, ou interagir, sabe? Comunicar, fazer tudo que você já faz em português, só que em inglês. Não precisa ser como um professor de inglês, né? Entender todas as nuances do idioma e tudo mais. Não, você quer ser um usuário do idioma e não um estudante do idioma apenas. Daí ele foi para uma parte que a gente já vem falando aqui nesse curso, que é a ordem, né? A sequência. Ele comentou aqui que para ele rolou uma ordem. Que a ordem correta seria, segundo ele, a ordem correta seria leitura, escrita, audição e fala. Que faz sentido. Nós temos aqui, ó, input e output. Input e output, né? Input é a entrada de informação. Output é a saída. Então pensa comigo. Se eu falo para alguém que não sabe nada de inglês, escrever em inglês, não tem o que a pessoa escrever. O que ela vai botar para fora, se ela não sabe nada? Falar a mesma coisa. O que eu peço, se eu pedir para alguém falar em inglês, aí essa pessoa não sabe nenhuma palavra de inglês, não tem nada o que falar. Então primeiro tem que entrar palavras, entrar vocabulário na cabeça da pessoa para depois ela botar para fora, certo? Olha só essa imagem. Temos aqui, ó, input, output, né? Input, audição, né? Entrada de informação, a gente ouve, né? Entra informação pelos ouvidos. Tem aqui, ó, leitura também, ó, reading, também é input, né? Entrada de informação. E aí temos o output. A fala é o output, né? Você bota pra fora o que você ouviu, né? Você ouviu, absorveu, entendeu o que quer dizer, aí você fala, você usa. Ou seja, você quer o resultado, você quer botar pra fora o que você absorveu, certo? A escrita é a mesma coisa. Você só escreve, você consegue escrever algo que você já viu escrito, né? Por que você sabe que nascer se escreve com SC? Porque você viu escrito várias vezes. Então você é exposto àquele padrão e aí você consegue aplicá-lo, né? Replicá-lo ali do seu jeito, na sua mensagem, baseado no input que você teve. Então a sequência, ela é óbvia, ela tem que existir. Não dá para você começar a aprender inglês já falando direto ou escrevendo já direto. Não, primeiro você tem que receber informação nova, porque a coisa é nova, né? Uma língua nova para você. Voltando aqui pro mapa, então, ele falou uma coisa que soa um pouquinho contraditório, que foi a seguinte frase: eu aprendi primeiro a falar para depois ouvir. Aí isso explica aquela dificuldade que ele teve, né? Ele com certeza tinha muita dificuldade na pronúncia, porque se você aprende uma palavra nova e você não ouve ela, você só vê ela escrita ali, você não sabe o som dela correto. Então você vai falar do seu jeito. E o seu jeito é o jeito brasileiro de falar, então a pessoa lá de fora pode não entender. Então causa muitos gaps isso aqui. Lembra da sequência do input e output. Aí ele falou que lia muito livro de informática. Válido, super válido. Só que tem o mesmo problema de você saber o que uma palavra quer dizer, você sabe a palavra certa
para você falar, mas você não sabe qual o som dela. E aí você pode não ser entendido, ou seja, a comunicação não acontece. Outra coisa que ele diz é que ele foi obrigado a escrever. Então, é uma forma de output também. Então, ele foi na raça, né? Traduzindo ali e tal. Muitas vezes, por repetição, né? De tanto que ele viu aquela palavra traduzido ali, ele acaba pegando, né? Por repetição. Porém, essa aqui é uma estratégia que leva a pessoa a ter que pensar na hora de falar. E é isso que a gente não quer, né? A gente não quer ter que traduzir na cabeça, ter que pensar antes de falar. Não, a gente quer uma fala natural, né? Que vem do subconsciente. Então, essa estratégia aqui de falar primeiro, já de forçar a escrita, são formas mecânicas de você aprender o inglês, em que vai levar a uma comunicação mecânica depois, tá bom? Ele comentou também aqui que a leitura é diferente da escrita. E faz sentido, né? A audição é diferente da fala, e são partes diferentes do cérebro, né, diferente uma da outra, e que elas se complementam. Isso mesmo. A gente já viu ali a diferença do input e do output, né? Muita gente entende muita coisa em inglês, só que na hora de falar, parece que não sai nada, né? E é justamente porque você precisa praticar essa outra parte. Você precisa praticar o output também, porém respeitando a sequência. Não dá pra você praticar o output primeiro. Na capa do vídeo, ele deixa escrito lá que ele aprendeu em 3 meses. E soa um pouquinho estranho, né? Esse tempinho aqui. Um outro vídeo eu falei um pouco sobre isso, que dá sim pra você aprender em 3 meses. Porém, depende muito do seu objetivo. O que você quer fazer com o inglês? O objetivo é a primeira coisa que você determina quando começa a aprender inglês. Você quer aprender inglês pra se virar numa viagem de uma semana e voltar pra casa? Nunca mais pensar no inglês? Dá pra você fazer isso em 3 meses. Você quer aprender inglês pra passar nas questões em inglês do Enem? Dá pra você fazer isso em 3 meses. Agora, se você quer uma coisa mais natural, se você quer aprender a falar inglês naturalmente, conseguir ter a habilidade mesmo de conversar, sabe? Se virar e improvisar e responder coisas e tudo mais, não vai dar pra você fazer isso em 3 meses. Na verdade, se você fica pensando no fim, você não vai aprender inglês. A gente já falou agora há pouco aqui, questão de ter como fluência, né, um objetivo. O ideal mesmo é você ter como meta melhorar o seu inglês a cada dia. Vai treinando. Pensa assim, hoje eu vou melhorar meu inglês um pouco. Hoje eu vou treinar meu inglês. Eu vou treinar, vou melhorar, vou treinar, vou melhorar. A fluência, ela vem como consequência. Se você tem em mente que vai estudar, chegar à fluência e nunca mais pensar no inglês, nunca mais estudar e deixar ali, né, garantido, guardado, como se fosse um diploma, isso não vai acontecer. Idioma é uma coisa pra vida toda, é uma parte de quem você é agora. Tem a ver com a sua identidade, né? Você é uma pessoa bilíngue agora. Então, já tira da cabeça disso, sabe? Fluente em 6 meses, em 10 meses, em 3 meses. Não tem disso, tá? E tira também essa questão de fluência da cabeça. Tipo, nossa, eu quero ser fluente. Não, melhora seu inglês. Quando você tiver fluente, você vai perceber depois de muito tempo. Você vai falar assim, nossa, faz tempo que eu tô fluente, eu acho. Então, não é uma coisa tão mensurável como a gente acha. Beleza, vamos lá então pro segredo. Qual é o segredo aqui das pessoas que aprendem inglês? Sem muita enrolação, ó. Imersão. Esse é o segredo. Imersão. Você precisa estar imerso no idioma. Você precisa de momentos que o português não existe. E é o que ele fez em alguns momentos. A gente vai entender aqui, ó. Vamos lá pro passo a passo do Peter. O que ele sugeriu? Qual é a atividade que ele sugeriu? Primeiro, escolha um filme ou série em inglês. Vai lá, escolha um filme ou uma série. Esquece a dublagem. Né? Faz muito sentido. Para que você vai ver dublado? Né? Você precisa habituar o seu ouvido a escutar inglês. Como eu já falei em outras aulas, você precisa aguçar os seus ouvidos. Isso mesmo. Então, não tem mais coisa dublada, tá? Também não tem legenda mais em português. Tira de legenda em português, não tem mais áudio em português. Só em inglês agora. Aí ele sugere aqui que esse filme ou série tem que ser fácil de você entender. Tem que ser aquele filme que você já decorou até as falas. Sabe? Você já viu tantas vezes que nada é surpresa pra você naquele filme. Você vai assistir de novo esse mesmo filme, dessa vez não pra se divertir, mas pra estudar. E aí você vai assistir sem legenda. Aí ele sugere aqui, segundo passo, assista sem legenda com essa observação, né? Quando você já basicamente decorou o filme, né? Você decorou algumas frases e tal, aquele filme que você tá muito familiarizado com ele. Pra praticar a escuta, né? Que aí a escuta vai levar à fala. Ele falou que pra escrever e ler é melhor um cursinho. Faz sentido também. Por quê? Como a gente viu naquele desenho, naquele
naquela imagem agora há pouco, né? Para você escrever bem, você vai ter que ler bastante. E para você falar bem, você vai ter que ouvir bastante. Então, para praticar a fala, né, você vai começar pela escuta. E aí ele comentou que com legenda você pratica a leitura, né, e não a audição. Quando você combina as duas coisas, é muito bom, tá? Mas quando você tem só o texto, como a gente falou agora há pouco, você sabe a palavra correta, porém você não sabe como falar ela. Então fica muito difícil você se comunicar com aquela palavra que você não sabe a pronúncia dela, por mais que você conheça a palavra. Então, se for ler alguma coisa, que tenha o áudio, tá? Que seja a legenda de alguma coisa. Aí você começa sem a legenda para praticar a audição, né? E depois você coloca a legenda. No próximo passo aqui, ele falou aqui, ó. Você vai pausar o filme e repetir algumas coisas. Aquela famosa atividade chamada shadowing, que é você imitar o que a pessoa está falando exatamente da forma que ela diz. Até o tom de voz, sabe? A emoção que ela está sentindo ali, você tenta imitar. E aí você vai aprendendo bastante e já praticando a sua língua. Ele falou que se tiver muito difícil, fala apenas uma palavra do que a pessoa disse, né? Se a frase for muito longa, coisa assim. Ou coloca a legenda, que aí você vai acompanhando, né? E vai ouvindo e lendo ao mesmo tempo. É um exercício muito benéfico, tá? Um dos mais importantes exercícios que você pode estar fazendo, que é ler e ouvir ao mesmo tempo, tá? E aí, como a gente viu nos outros vídeos, né? A repetição é tão importante. Adultos não gostam muito de repetição, né? Crianças não se importam tanto com isso. Você vai fazer isso várias vezes. Repetição que vai ser o segredo aqui. Se for uma série, você fica no mesmo episódio, tá? Não tem dessa. Para de ter medo de repetir, sabe? O que você já sabe. Não, você tem que reforçar, você tem que ter mais exemplos, criar mais padrões. Então você precisa de repetição. E como bônus, ele sugeriu aqui algumas coisas. Videogame. Gosta de jogar jogos? Joga online com os gringos. Já tenta ir comunicando com o pessoal. Escutar música acompanhando a tradução, né? Música que você gosta. Você vai se divertindo com aquilo, né? Nem parece que você está estudando. Tutoriais no YouTube, né? Você quer aprender alguma coisa, tem muito conteúdo. Então você consegue aprender bastante com o YouTube. A cereja do bolo. Qual é a atividade que ele sugeriu aqui que é complementar e te ajuda muito? É conversar com os gringos. Shadowing, eu deixei aqui só pra gente lembrar, que é o que ele sugeriu aqui. Se eu for dar um nome pro passo a passo dele aqui, é basicamente shadowing, tá? Mas teve alguns poréns aqui de ter um filme que você gosta, um filme que você já conhece e tal. Mas basicamente, a gente pode dar esse nome pro método que o Peter usou aqui e conversar com os gringos, né? Pra botar pra fora, pra usar o seu inglês, pra ter feedback, né? Isso é muito importante. Então, como ele falou, você vai aprender conversando, né? Mas lembre-se de ter uma base primeiro, antes de começar a conversar. Porque se você vai começar a aprender inglês, não conhece nenhuma palavra, já vai falar com um gringo, vai falar o quê? Né? Então, tem uma certa base. E aí, gostei desse comentário dele. Você tá trazendo os Estados Unidos para sua casa. Não só os Estados Unidos, né? Tá trazendo o inglês para sua casa. Então, você não precisa ir até lá para ter acesso, para estar perto de pessoas que falam aquela língua. Você pode trazer tudo isso para você. Que aí, quando você vai para lá, você já tem uma familiaridade com o idioma que permite você ter melhores experiências. Você ganha tempo e a sua viagem, a sua experiência lá fora vai ser bem mais produtiva. Beleza? Se você gostou dessa aula, com certeza você vai gostar dessa outra aqui. Vou deixar o vídeo pra você. E se você tiver comentários, se quiser sugerir algum vídeo, deixa aqui nos comentários. Até a próxima.